Gente, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos resolver 10 exercícios do movimento literário barroco. Aqui na descrição do vídeo está o PDF com os exercícios para você baixar. Aí você pausa esse vídeo, baixa o PDF, faça os exercícios. Depois volte aqui e veja as questões que você acertou, as questões que você errou e por que você errou. Então vamos lá? Questão número 1, lendo primeiro o enunciado. Assinale a alternativa que contém uma característica da comunicação poética, típica do estilo barroco existente no quarteto acima. Então, nessa questão, é para a gente ler o trecho e procurar nele uma das principais características do barroco. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nesse trecho está mostrando a inconstância da vida, as ideias contrastadas, opostas, alegria, tristeza, que vai construindo esse pensamento que era característico do movimento barroco. No barroco, conforme o contexto histórico de Contra-Reforma, existia nos seres humanos uma inconstância. Os seres humanos, naquela época, viviam divididos entre a razão propiciada pelo Renascimento, entre a evolução da ciência, tudo que estava relacionado à racionalidade, e também a Contra-Reforma religiosa, ou seja, aquela volta aos moldes da Igreja Católica da Idade Média. Então tinha essa confusão, as pessoas eram confusas naquela época, eram instáveis. E essa instabilidade está se refletindo nesse trecho do Gregório de Matos, porque ele está usando antítese. Antítese é o uso de ideias opostas, contrárias em si mesmas, na mesma frase. Então, nesse trecho, nós vemos basicamente isso. Vamos procurar nas alternativas a que melhor se encaixa. A. Reflexão sobre o caráter humano da divindade. Não está falando de divindade. B. Associação da natureza com a permanência da realidade espiritual. Não tem a ver com essa realidade espiritual. E também não tem uma permanência, porque passa a noite, passa o dia. Ou seja, está contando sobre essa passagem do tempo de maneira rápida, usando para isso a antítese. Não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com permanência da natureza, porque está mostrando exatamente o movimento, a maleabilidade da passagem dos dias, da noite e da vida. Presença da irreferência satírica do poeta com base no paradoxo. O Gregório de Matos é realmente conhecido pela sua obra satírica, mas esse trecho não se adequa ao tipo de obra satírica desenvolvida pelo Gregório de Matos. Utilização do pleonasmo para reforçar a superioridade do cristianismo sobre o protestantismo. Ele não está falando nesse trecho sobre Deus, sobre divindade, sobre religião, é sobre passagem do tempo, é sobre instabilidade. Ele está usando para isso a antítese. Não tem nada a ver com religião, apesar desse embate entre protestantismo e catolicismo existir no contexto histórico, não aparece exatamente nesse trecho do Gregório de Matos. Então não é essa a resposta. Uso de ideias contrastantes com base no recurso da antítese. Essa é a nossa resposta. Vamos para a questão 2, lendo primeiro o enunciado. O poema escrito por Gregório de Matos no século XVII, ou seja, é para a gente entender e interpretar o poema do Gregório de Matos. Então, para isso, a gente vai lendo e tentando interpretar. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar, cabana e vinho. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Gente, esse é um exemplo de obra satírica do Gregório de Matos, né? Que ele está fazendo a crítica dos governantes que não conseguem cuidar nem da própria casa e querem cuidar de um estado, de uma cidade, de um país, sendo que não tem nem capacidade para isso. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então ele está caracterizando a cidade da Bahia como a usura, né? Essa cobrança excessiva das coisas. E a população da Bahia é dividida em dois tipos. Os que roubam, sejam políticos, sejam ladrões, etc. Os corruptos, ou
Os pobres, que são os que não furtam, então você só pode estar entre um ou outro. Vamos ver nas alternativas aquela que melhor explica o que o Gregório de Matos está querendo dizer com esse trecho. Representa de maneira satírica os governantes e a desonestidade da Bahia colonial. Logo, essa é a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. Critica a colonização portuguesa e defende de forma nativista a independência brasileira. Ele não está falando de colonização portuguesa. Ele também não está defendendo a independência brasileira. Isso aí nem aparecia nessa época, vai aparecer só lá no romantismo. Tem inspiração neoclássica e denuncia os problemas de moradia na capital baiana. Primeiro, que não tem inspiração neoclássica, por quê? O barroco não é inspirado na antiguidade clássica, porque o barroco ele é um movimento contrário ao classicismo. O classicismo é um movimento que se inspira na antiguidade clássica, e o barroco é o oposto, ele não está se inspirando na antiguidade clássica. Então aí no início da alternativa já está errado. Além disso, ele está denunciando a população da Bahia. Ele não está falando que a população não tem lugar para morar. Está falando que a população é dividida entre os que furtam e os pobres que não furtam. Não tem nada a ver com moradia. D. Revela a identidade brasileira. Preocupação constante do modernismo literário. Ele não está universalizando essa caracterização para o Brasil. Ele falou, eis aqui a cidade da Bahia, é bem específico, não é uma identidade nacional. E preocupação constante com o modernismo literário é totalmente falso, porque o modernismo é um movimento que vai acontecer lá no século XX, isso aqui é no século XVII, é 3 séculos de diferença. O modernismo lá no século XX vai realmente preocupar com a criação da identidade nacional, mas isso não aparece no barroco. E valoriza os aspectos formais da construção poética parnasiana e aproveita para criticar o governo. O parnasianismo vai surgir somente no final do século XIX, quase chegando no século XX. É um dos movimentos anteriores ao modernismo, está muito longe do barroco, então sem chance. Ficamos com a letra A. Vamos para a próxima questão, lendo o primeiro enunciado. O trecho ilustra. Basicamente, interpretação do trecho. No Colégio dos Padres, Gregório de Matos escreveu: quando desembarcaste da fragata, meu dom braço de prata, cuidei que a esta cidade tonta e fátua, tola, mandava a Inquisição a alguma estátua. Vendo tão espremida salvajola, que significa selvagem, visão de palha sobre uma ariola, que é um velhaco. Sorriu e entregou o escrito a Gonçalo Ravasco. Gonçalo leu, gracejou, entregou ao vereador. O papel passou de mão em mão. A difamação é o teu Deus, disseram sorrindo. Então, Gregório de Matos está caracterizando, né, o seu modo de escrever, que está inserido no barroco, só que ele foge um pouco dos moldes do barroco, que também tinha uma métrica. E aí ele está narrando sobre quando chegou na Bahia e aí a poesia satírica dele passou de mão em mão. Então é sobre a poesia satírica e também demonstrando um aspecto do seu modo de escrever, do seu modo de fazer as poesias, né? Porque a poesia é passada de mão em mão, ou seja, é uma coisa bem fluida e muito diferente do resto do barroco, que era algo mais restrito, mais para a população culta. O Gregório de Matos usava muito esse linguajar da poesia satírica, da sua obra satírica, e as pessoas se identificavam, era uma leitura fácil para a população comum. A poesia erótica de Gregório de Matos não é a poesia erótica, é a poesia satírica. Inspirada na vida nos prostíbulos da cidade da Bahia, que deu origem à alcunha do poeta Boca do Inferno. O resto da alternativa está correta. Ele tinha realmente a alcunha Boca do Inferno, mas o comecinho da alternativa está errado. A poesia lírica de Gregório de Matos, voltada para a temática filosófica em linguagens marcadas pelos recursos da estética barroca. Essa alternativa explica realmente uma característica do Gregório de Matos, mas não tem relação com o trecho, porque o trecho é um exemplo de obra satírica. A poesia satírica de Gregório de Matos, dedicada à descrição fiel da sociedade da época, utilizando recursos expressivos característicos do barroco português. O problema dessa alternativa é que fala que ele usa os recursos expressivos do barroco português, o que é mentira, porque o Gregório de Matos
usa expressões baianas, usa expressões brasileiras nas suas obras. Então, não é essa alternativa por isso. A poesia erótica de Gregório de Matos, novamente erótico não, é uma poesia satírica, caracterizada pela crítica aos comportamentos e às autoridades baianas da época colonial. Não. Letra E. A poesia satírica de Gregório de Matos, que representa no conjunto de sua obra uma fuga aos moldes barrocos e ataque, no linguajar baiano da época, costumes e personalidades. Essa é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima questão, lendo o enunciado. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Então, essa questão é para quem viu a minha aula sobre o barroco. Quem não viu vai ter um pouco de dificuldade em fazer essa questão, porque cobre especificamente características da obra do Gregório de Matos. O Gregório de Matos escreveu tanto poesias líricas, quanto as poesias satíricas, quanto as religiosas e também as filosóficas. Então, são 4 tipos de poesia. Poesia épico-amorosa e obras dramáticas. O Gregório de Matos não escreveu obra épica, né? Porque obra épica é mais uma característica do classicismo e do neoclassicismo. Poesia satírica e contos burlescos. Poesia satírica sim, contos burlescos não. Poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Essa é a nossa resposta. Poesia confessional e autos religiosos. Os autos religiosos aparecem sobretudo no humanismo. Em Portugal, o maior representante é o Gil Vicente. Poesia lírica e teatro de costumes. Gregório de Matos não escreveu teatro. O teatro aparece principalmente lá no humanismo e um dos representantes principais é o Gil Vicente, que também escreveu os autos religiosos. Vamos para a questão 5. Os terceiros assim me ilustram, ou seja, é uma interpretação. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, imprime em toda flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ele está falando goza, goza da mocidade, ou seja, aproveite a vida ao máximo, porque vai todo mundo envelhecer e vai todo mundo virar pó. Vamos ver as alternativas. Caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, sustentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza. Ele não está falando de preocupação feminina com a beleza, ele está falando para as mulheres, não só as mulheres, mas todo mundo aproveitarem mais a vida. Não está falando que as mulheres gastam muito tempo da vida preocupadas com a beleza. Jogo metafórico do barroco a respeito da fugacidade da vida, exaltando o gozo do momento. Exatamente essa questão. É exatamente essa alternativa, mas vamos ver as outras. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, ratificando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras. Primeiro que não é neoclassicismo, aqui é barroco, e ele não está exaltando características das mulheres maduras. Ele está falando para aproveitar a vida, aproveitar o momento. As características de um romântico, porque fala de flores, terras, sombras. Romantismo vai demorar para acontecer. É um movimento que vai acontecer lá no comecinho do século XIX, mais ou menos em 1822, aqui ainda é século XVII. Uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão do mundo nostálgico cultista. Ele não está valorizando mais uma existência materialista do que uma existência espiritual. Ele falou para aproveitar a vida. Ele não está falando que você tem que aproveitar a vida gozando dos prazeres carnais ou só na vida religiosa. Ele está falando para aproveitar a vida. E aí a pessoa aproveita do modo que ela quiser. Então não tem nada a ver com essa alternativa. Vamos para a próxima questão. Questão 6. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que convivem intensamente na unidade da obra. Essa alternativa 1 está correta, porque o barroco caracteriza-se, sobretudo, por essa característica de oposição, de contraste, contradição, paradoxo, dualidade, né, que é um reflexo do contexto histórico daquela época. 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, correto.
O conceptismo e o cultismo são as principais figuras de linguagem do barroco. Apresenta o imaginário bucólico sempre povoado de pastores e ninfas. O imaginário bucólico, pastores e ninfas é uma característica que vai aparecer no neoclassicismo ou arcadismo, que é o próximo movimento literário. 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Também está correta, porque o barroco é influenciado pelo contexto histórico daquela época, que era a briga entre a reforma protestante e a contra-reforma, que foi a reforma proposta pela Igreja Católica para combater a reforma protestante. Então, a 1 e a 3 estão corretas. A nossa alternativa, portanto, é a letra D. Questão 7. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos. Então, vamos ler o verso. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. Vocês perceberam que o final da palavra, que antecede o ponto de interrogação, forma a próxima palavra? O que falta nessa cidade, o dade, vai formar verdade. Que mais por sua desonra, o honra, no final vai formar o honra com H. Falta mais que lhe ponha, o onha vai virar vergonha. Esse é o jogo, né? O conceptismo, o cultismo, que são as figuras de linguagens que compõem, que aparecem, sobretudo, no barroco. O dema viver se expõe. Por mais que a fama exalta, uma cidade onde lhe falta verdade, honra, vergonha. Ou seja, ele está falando novamente da cidade da Bahia, fazendo uma crítica, usando, para isso, a sua poesia satírica, de crítica da identidade da Bahia. Caráter de jogo verbal próprio de estilo barroco, é o que eu falei, do conceptismo e do cultismo, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras alternativas. Caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, não é poesia religiosa, é barroco. Sustentando piedosa lamentação pela falta de fé no gentio, ele não está falando da falta de fé das pessoas e nem está se lamentando, ele está fazendo uma crítica. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, não é poesia neoclássica. Neoclássica é o próximo movimento literário. D. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, correto, a serviço da expressão lírica, não, expressão satírica. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, não é poesia neoclássica, é uma poesia do movimento barroco. Vamos para a próxima questão. 8. Assinale a alternativa incorreta. Na obra de José de Anchieta encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e textos para teatros com clara intenção catequista. Para responder e ver se essa alternativa está correta, você precisaria saber sobre o quinhentismo, que é o primeiro movimento literário que aconteceu aqui no Brasil. O padre Anchieta é conhecido como um dos principais representantes do quinhentismo no Brasil. Então, essa alternativa está correta. A literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser predominantemente descritiva. Exatamente, a literatura quinhentista é uma literatura informativa para informar o rei de Portugal o que existia aqui no país, como eram os índios, o que tinha de riqueza, se tinha ouro. Tudo isso compõe o quinhentismo. Se você não souber muito do quinhentismo, então assista a minha aula sobre esse movimento literário. A literatura seiscentista reflete um dualismo. A literatura seiscentista é a literatura do barroco. O ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Exatamente essa dualidade que aparece no barroco. O barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos e interrogações. Exatamente, o barroco usa principalmente essas figuras de linguagens. Então, nós temos todas A, B, C e D corretas. Então, só pode ser a letra E, mas vamos entender por que ela está errada. O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta e extravagante. Na verdade, o conceptismo é o jogo de ideias, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias. O cultismo é o uso dessa linguagem rebuscada e culta, ou seja, está invertido aí, por isso que está errado.
seguindo um raciocínio lógico racionalista. Tem um certo raciocínio lógico e é, de certo modo, racionalista, né? Porque tá brincando com as palavras, tá buscando palavras e expressões para formar esse jogo de ideias, para formar essa linguagem rebuscada. Mas, como eu disse no comecinho da alternativa, a ordem das figuras de linguagem está alterada. Então, essa é a nossa resposta incorreta. Vamos para a questão 9. Ardoroso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e desumanidade com que eram tratados os escravos. Considerado pela crítica literária o maior exemplo de conceptismo em língua portuguesa. Conceptismo, figura do barroco. Barroco português, a principal figura é o Padre Antônio Vieira. Letra C. Questão 10. Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como: a arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi a medida, o concílio que a Igreja Católica fez para propor medidas que combatessem a reforma protestante. Porque com a reforma protestante, a Igreja Católica perdeu muito poder, perdeu muitos fiéis. Então ela precisava fazer alguma coisa para recuperar o seu poder. E foi nesse Concílio de Trento que ela definiu o que seria feito, como, por exemplo, a volta da Inquisição, o investimento em arte sacra, o investimento na religião católica com o intuito de promover e combater a perda de fiéis e a perda de poder. Dando visibilidade ao catolicismo reformado, o artífice deveria representar passagens sacras. Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das obras. Estou falando, dos artistas. Sua função era criar, segundo os padrões da igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes em Minas Gerais. O barroco mineiro é fruto desse contexto histórico. Em Ouro Preto, Tiradentes, você percebe quando visita as igrejas um rebuscamento, um exagero na decoração. É muito ouro, é muito ornamento, tudo isso para mostrar o poder da Igreja Católica. Isso era feito por pessoas nobres, de renome, que tinham realmente estudado artes plásticas e não tinha essa característica livre, porque as pessoas tinham que representar exatamente o que queriam os mecenas, o que queria a igreja. Então as pinturas eram sobre santos, era algo bem restrito, porque estava cumprindo um papel específico dentro daquele contexto histórico que era realmente promover a Igreja Católica. Vamos ver as alternativas. Renascentista. Não, o contexto histórico é o barroco, então essa alternativa já está errada. Barroca, já que seguia os preceitos da Contra-Reforma, correto? Era financiada e encomendada pelas confrarias, criada pelos artífices locais, correto. Essa é a nossa resposta certa, mas vamos ver as outras alternativas. Escolástica. Não, a escolástica acontece principalmente na Idade Média, porque seguia as proposições do Concílio de Trento. Os artífices locais financiados pela igreja apenas reproduziam as obras de arte sacra europeias. Na verdade, não era uma cópia fiel das obras europeias, tinha uma certa autonomia, uma certa identidade própria na arte mineira. D. Popular, por ser criada por artífices locais, mas que incluíam escravos, libertos, mulatos e brancos pobres, que se colocavam sob a proteção das confrarias. De jeito nenhum é uma arte popular, é uma arte extremamente nobre. As pessoas que faziam, os artistas, eram pessoas nobres de renome, que haviam estudado geralmente lá em Portugal mesmo, tinham ido lá, estudado, feito faculdade. Então não é uma arte popular, é uma arte totalmente da nobreza, feita por pessoas nobres. Então ficamos com a letra B. Se você teve alguma dúvida durante os exercícios, algo que você não compreendeu muito bem, deixe aqui nos comentários que eu respondo e tiro a sua dúvida. Essa foi a nossa aula de resolução de exercícios do movimento literário barroco. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau!